sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos falar sobre as excursões e a inclusão fora do espaço escolar. Geralmente no planejamento e também no replanejamento escolar, nós já vamos preparando as atividades que vão ocorrer aí durante todo o ano letivo. E uma dessas atividades, sempre, toda escola faz, tanto no começo, no meio e no final do ano, são as excursões. Então, nós vamos pensar nessas excursões e na inclusão de todos os alunos. Então, quando nós vamos decidir o lugar para onde nós vamos, nós temos que pensar em algumas questões, principalmente a acessibilidade. Será que esse lugar ele é acessível para aluno cadeirante, para aluno com dificuldade na marcha, para aluno que usa o andador? Será que ele é acessível para um aluno com surdez, um aluno deficiente visual? Se o cinema vai ter essa acessibilidade? Tudo isso nós temos que pensar antes de fechar algum lugar aí para as nossas excursões. É claro que a preferência das crianças é sempre para um lugar com piscina. Será que todos os alunos podem entrar na piscina? Será que aquele aluno que não pode entrar na piscina vai se sentir bem quando toda a turma dele for para o passeio e ele não? Então, nós temos sim que pensar na estrutura desse lugar, no espaço físico, se ele é acessível. Temos que pensar se ele oferece acessibilidade, um intérprete de Libras ou um programa de audiodescrição, no caso de um cinema. Temos que pensar também qual é o suporte que nós teremos nesse passeio, Então, se vai ter alguém para ajudar com a cadeira de rodas de um aluno, se vai ter alguém para auxiliar esse aluno, ficar ali do lado dele, para que não ocorra nenhum acidente, porque muitas vezes as empresas de cuidadores não autorizam os funcionários a irem para os passeios. Então, quem fica responsável por esse aluno? Geralmente o professor, ou um inspetor de alunos, e também seria o ideal que todos os lugares, onde nós vamos para as excursões, oferecessem um profissional de apoio, porque a gente normalmente não conhece o lugar para onde vai, os professores não conhecem o lugar, a gente vai no dia, Então, para saber onde tem um banheiro acessível, para saber onde tem uma rampa de acesso, tudo isso seria o ideal ter um profissional do espaço, para onde nós vamos levar os nossos alunos, para auxiliar nessa questão. Temos que pensar também nas atividades que serão oferecidas. Vou contar uma historinha rápida sobre um passeio que eu fiz para um sítio o ano passado e eu não conhecia nem a aluna, eu estava ali para auxiliar mesmo, me coloquei à disposição da escola caso algum aluno necessitasse de um apoio. Então, eu fui acompanhando uma aluna que eu não conhecia, uma aluna cadeirante que usa fraldas, Então, já era uma coisa que nós tínhamos que ter visto bem antes, Conversar com a família, quais são os recursos que ela precisa, como que funciona a cadeira de rodas, porque tem cadeira de rodas tão automatizada assim, e às vezes a gente precisa tirar a criança e não sabe como mexer, Então, temos que pensar nisso também. Como que é a alimentação dessa criança? Será que ela tem alguma restrição alimentar? Ou se ela se alimenta por sonda? Então, no caso dessa aluna, ela se alimentava, mas com paralisia cerebral, ela não tem muito movimento nos braços e nas pernas. Então, ela utiliza fralda e é cadeirante. Nós fomos para um lugar de dificílimo acesso, Então, um sítio com a esquiadinha de pedras, Então, pensa, uma cadeira de rodas subindo e descendo aquela rua de pedras, rua de terra cheio de pedregulho. Outra coisa, tinha parquinho. A cadeira de rodas não conseguia subir nos brinquedos, Então essa criança ficou observando. Claro que eu peguei ela no colo, sentei no balanço com ela, fui no escorregador com ela, mas não eram brinquedos acessíveis, Outra coisa, a organização das atividades era uma loucura. Ora era atividade lá em cima, tinha que subir aquela esquiadinha de terra com a cadeira de rodas. Ora era atividade lá embaixo. Então, bem bagunçado, não tinha uma organização. Na hora da alimentação, não tinha mesa acessível. A criança também não podia sair muito da cadeira para não ocasionar nenhum problema. Então, foi um lugar assim que eu já conhecia.
gosto muito, mas que não é acessível, né? Claro que dá para fazer essa acessibilidade, né? Por exemplo, planejar as atividades. Primeiro vamos fazer tudo que tem lá em cima, depois lá embaixo, né? Outra coisa, esse espaço não tinha um sequer trocador. Como que se troca uma criança que utiliza fraldas, que não tem movimento das pernas, sem um trocador? Tive que fazer um malabarismo, né? Eles me ofereceram um profissional para empurrar a cadeira. Então, era um rapaz que ficou o tempo inteiro empurrando a cadeira de rodas. Mas nas atividades, eu tinha que ir com essa criança. Então, eu passei o dia inteiro colada nessa criança. E aí, como que fica a minha saúde também enquanto profissional? Faço esse trabalho com o maior amor do mundo. Mas nós, quando se trata de um dia inteiro de trabalho, a gente tem que ter um tempo para almoçar, um tempo para tomar um café, para ir ao banheiro, né? Sem ficar se preocupando com quem que aquela criança vai ficar, se vai ter alguém para ficar com ela. Ou se a turma dela vai correr para um lado enquanto ela espera que eu coma, que eu me alimente, né? Então, são muitas questões que nós precisamos pensar antes de levar os nossos alunos, tá? Ah, mas o aluno de inclusão não vai para o passeio. Indiferente. Nós não podemos sair da nossa escola se o lugar não for acessível para todos. Esse aluno indo ou não. Temos que pensar numa sociedade que tem aquele desenho universal, que todo mundo possa acessar todos os espaços, né? Então, a organização das atividades, o suporte, se tem trocador, se tem algum reforço de alimentação, se aquela criança não pode ir com açúcar, se eles vão oferecer algum complemento, se o espaço físico está adequado para aquelas crianças. Uma criança com dificuldade de marcha, como é que ela vai subir desse... Cadeirante, a gente empurra, né, a cadeira de rodas. Mas uma criança com dificuldade de marcha, como é que ela vai fazer? Indo com o andador, devagarinho, sendo que a turma já está lá na frente em outro passeio. Para vocês terem noção, nesse lugar tinha passeio a cavalo. Só que o rapaz que levou a menina, ele não queria subir no cavalo. E eu tenho pavor, mas, né, pelo bem daquela criança, pela felicidade dela, eu subi, sentei ao cavalo e coloquei ela no meu colo. Mas será que isso é seguro para essa criança? Não, porque teriam que ter duas pessoas, uma de cada lado, né? Pela questão do equilíbrio. Se a criança se espreguiçar, for para um lado, eu perco o meu equilíbrio e ela cai. Então, teriam que ter duas pessoas ao lado do cavalo para fazer esse suporte aí e essa acessibilidade para essa criança, tá? Então, esse ano nós já iniciamos o ano pensando na acessibilidade dos espaços onde nós vamos levar os nossos alunos. E temos sempre que pensar nisso. Por mais que os nossos alunos excepcionais não queiram ir para os passeios, temos que, mesmo que a família não autorize, eu tenho medo de mandar meu filho. Peraí, mãe, olha, essa é a proposta do lugar. Tem acessibilidade, tem suporte, tem profissional ali para auxiliar. Se não tiver o profissional, o que a gente pode fazer? Vai o professor? Ok, nós temos que ir para trabalhar. Mas vamos fazer um revezamento para não ficar tão cansativo para uma pessoa só. Então, essas questões, para concluir essa história, no final do passeio eu entrei em contato com o dono do lugar. E eu estava tão cansada, tão exausta, irritada com a falta de organização daquele espaço, que eu fui pontuando para ele todos os problemas que o lugar tem. E imediatamente ele me pediu desculpas e ele falou, olha, na próxima vez que vocês vierem, nós vamos oferecer toda a acessibilidade possível para essa criança. Que com certeza as nossas crianças excepcionais, elas são as mais felizes nesses passeios. Quando elas vão, elas adoram, elas passam o dia inteiro sorrindo. Algumas dizem que é o melhor dia da vida, né? Poder ir para a piscina aquecida, desce no tubo água, eles gostam. Eu fico com o coração na mão, mas eles adoram, né? Então, proporcionar esses momentos de alegria com segurança é essencial. Então, vamos pensar na inclusão fora do espaço escolar também, tá? Então, pensar na organização das atividades, no espaço físico, no suporte, tudo que as nossas crianças precisam para se sentirem felizes e seguras. Certo? Então, esse foi mais um vídeo. Curte, compartilha, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.